Buenas, gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Dudu e hoje nós vamos falar sobre o que é ciência, né? Ciência, tentando pensar assim coloquialmente, é uma ação humana, algo que as pessoas fazem, né? Quando a gente pensa em ciência, geralmente nós pensamos em aquilo como nós inventamos e descobrimos novas coisas, produzimos conhecimentos e tecnologias. Geralmente, também, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa nos cientistas, né? Homens brancos, velhos, com cara de maluco, usando jalecos num laboratório onde eles ficam explodindo tubos de ensaio e olhando coisas no microscópio, correto? Essa é a ideia que a gente tem. Também dentro dessa ideia, se a gente for tentar ser um pouquinho mais técnico, cientistas também produzem novos conhecimentos através de um método científico, né? Um método onde tem várias etapas bem definidas. A primeira, a gente escolhe um objeto de estudo, depois se formulam hipóteses sobre esse objeto de estudo, depois elaboramos experimentos para testar essas hipóteses, e por último, a partir dos resultados desses experimentos, nós elaboramos teorias, leis, ou novas hipóteses ou novos experimentos, né? Caso seja necessário. Ou seja, segundo essa visão de ciência, ela é uma coisa absolutamente mecânica, racional e objetiva, né? Ausente de emoção, completamente imparcial. Essa visão, que geralmente é o que a gente tem e que muitos cientistas e cientistas têm, é uma visão de ciência que nós chamamos de empirista indutivista, porque ela é feita, ou ela acredita que ela é feita, a partir de induções que a gente realiza a partir de experimentos e observações que nós fazemos da natureza ou da sociedade. Mas hoje se entende que essa ideia de ciência ela não condiz com a realidade, né? Porque os nossos modos de aprender o mundo, seja em casa, no trabalho ou fazendo ciência, são influenciados pelo nosso contexto, né? Os nossos valores, o que a gente acha que é certo e errado, falso e verdadeiro, o ambiente onde a gente está, a cultura da qual a gente faz parte, o que achamos que é relevante e o que não é importante. Tudo isso nos influencia na hora de fazer ciência. E essa visão empirista da ciência pressupõe que nada disso entra no fazer ciência, que a gente tem que ser e que nós somos 100% racionais nesses momentos. Mas eu pergunto para vocês, quais seres humanos são totalmente racionais, imparciais, objetivos? Ninguém, né? Será que só as cientistas são capazes de se tornarem robozinhos objetivos na hora de trabalhar? Claro que não. Quem faz ciência raramente segue, portanto, esse caminho linear e objetivo do método, né? A gente começa já esperando um resultado, tendo expectativas, né? Tendo preconceitos e preconcepções sobre o que vai acontecer. A gente começa já formulando uma hipótese que a gente não sabe ainda como que vai testar. A gente tem expectativas, tem anseios, usa os nossos conhecimentos e opiniões prévias já no experimento, já está pensando em novas hipóteses antes de enxergar os resultados dele. Ou seja, nós não produzimos conhecimento só passando aquilo que a gente observa no mundo para o papel, né, para a linguagem humana. Aquilo que se faz como conhecimento, seja científico, sejam outras maneiras de conhecimento que são relevantes também, vai muito além da observação. Primeiro, o que a gente observa já é uma escolha, que não vai levantar só questões racionais em consideração, né? Por que eu escolhi tal coisa e não uma outra coisa? Como a gente observa, também é uma outra escolha, que aparelhos nós vamos usar, às vezes, inclusive, cientistas escolhem um método porque ele é mais barato, porque não tem grana para um que seja mais caro, ou porque simplesmente é o único que conhece, ou é o que acha, dentro de uma opinião, que é o mais válido, né? E por fim, quem observa também é um outro elemento subjetivo. Quando a gente faz uma observação, e após ela uma interpretação do que nós estamos observando, a gente vai carregar todos os nossos medos, expectativas, paixões, crenças, ideologias nesse processo. Então o que é percebido, que nós percebemos e o que, portanto, é o conhecimento que nós produzimos a partir dessas observações, é fruto de uma interpretação que a gente faz. Inclusive, nós produzimos muita ciência em torno de coisas que a gente não é capaz de observar de verdade, né? Como, por exemplo, todas as ciências humanas que trabalham com a sociedade, portanto, não dá para testar, não dá para enxergar as dinâmicas sociais acontecendo. Átomos, que hoje nós estamos cada vez mais próximos de enxergar, e a gente tem muitas evidências, mas no fim a nossa ideia de átomos é baseada em muita teoria, em muita filosofia, inclusive. As dinâmicas ecológicas, né, no mundo da biologia, que também são coisas que a gente chega muito próximo, mas não consegue observar objetivamente. Enfim, muita coisa que é puramente teórica e não testável é feita na ciência. E segundo os pressupostos desse método científico, da visão empirista indutivista, nada disso teria validade científica, porque a gente não consegue observar. E mesmo assim a gente aceita como científico. Por quê? Porque o conhecimento
ele não é fruto de uma fórmula mágica do método científico. O conhecimento é construído a partir dos consensos de uma comunidade científica. Comunidade essa que faz parte da sociedade, da política, das modas, das mídias que a gente tem colocado no nosso contexto, né? Esses consensos, eles são feitos a partir de muitas conversas, muitas leituras, brigas, disputas que também são políticas, têm opiniões, têm ideias, que não são muitas vezes testáveis. E não é, portanto, o método que valida o conhecimento científico, mas sim uma construção coletiva complexa, com muitos lados e muitas versões feitas em torno da produção do conhecimento. A ciência ser puramente racional é um mito. Por quê? Porque a ciência ela é feita por pessoas que não são puramente racionais. Portanto, ela está sujeita a contradições, a erros e inverdades, mas também sujeita a inúmeras possibilidades e enorme possibilidade, assim como as pessoas.